Então, pessoal, por último, desse módulo, a gente vai encerrar com o ombro, tá? O ombro é o ganha-pão, é o campeão, junto com o cotovelo de exames, tá? Tem esse artigo do Radiology também, que fala anatomia, técnica e os pitfalls. E é muito importante vocês leiam esses artigos bases, porque eles são checklist, né? São o que você tem que fazer em todo exame, certo? Então, a articulação do ombro é a articulação com uma mobilidade do corpo, né? Ela permite flexão, extensão, rotação interna, rotação externa, abdução e circulação. E os tendões e os músculos barra tendões que compõem o manguito rotator profundo são o que a gente mais estuda, né? O que o ultrassom do ombro pode mais fornecer informações quanto uma possível dor no ombro. E por ser articulação com mobilidade, ela é a mais lesada do corpo, certo? Então aqui a gente tem os músculos que compõem o manguito rotador, o supraespinal, o infraespinal, o subescapular e redondo menor. Desses, subescapular é o único que se insere na tuberosidade menor do húmero proximal, da cabeça do húmero, e todos os outros vão se inserir no tubérculo maior. Então vejam que, mas ainda assim existe uma diferença, né, entre eles. Aqui, se a gente pegar a espinha escapular, né, a espinha da escápula, para cima o supraespinhal e para baixo eu tenho o infra e o redondo menor. Então, o supra, ele vem aqui de cima e ele se insere preferencialmente na faceta anterior. O infraespinhal mais ou menos na faceta média e o redondo menor na faceta inferior. E é muito importante que vocês tenham também essa figura, eu coloquei justamente para isso, para vocês verem a orientação, como que esses tendões estão chegando. Vocês veem que o supra, ele chega mais ou menos de cima para baixo, abraçando assim a cabeça do húmero. O infra, ele chega mais paralelo e o redondo menor, ele chega subindo, né? Então isso vocês têm que ter em mente. E o subescapular também chega abraçando, assim, para orientar o transitor de vocês na hora de identificar esses tendões, certo? Eu vou mostrar para vocês as técnicas. Então, a sistemática habitual é como o checklist que vocês têm que ter. Eu geralmente começo pela articulação acromioclavicular. Então, articulação acromioclavicular, tendão cabilongo do bíceps, os tendões e a articulação glandumeral. E, por fim, não tá aqui, mas tá nos slides, a avaliação do trofismo muscular, tá? Qual é a dica para o trofismo muscular? Sempre, em geral, o tendão que tá pior é o tendão que tá mais atrofiado. Então, se você tem tendinopatia em tudo, mas tem uma rotura pior no infra, então olhe melhor as fibras musculares do infra. Provavelmente ele tá mais lipossubstituído do que o supra, por exemplo, que não tem uma rotura tão ruim, certo? Ou menor. Então, articulação acromioclavicular. A gente coloca o transitor no transversal, bem apontando para o chão, tá? E a gente vai ver a articulação da clavícula com o acrômio, certo? Existe uma distância, mas a gente, nos ombros, principalmente, é muito fácil você comparar com o contralateral. Então, eu sempre indico que vocês façam isso, né? Mas acima de 0,4 centímetros já é considerado um abaulamento, cápsula ligamentar, porque ela é uma articulação como qualquer articulação. Então, ela tem superfície condral, ela tem cartilagem, ela tem sinóvia, ela tem ligamentos. Então, quando eu pego essa distância e ela dá pra cima mais de 0,45, eu já posso falar num abaulamento cápsula ligamentar, tá? E sempre ver se essas superfícies ósseas não estão com espaço articular reduzido, não tem erosões ósseas, não tem sinais de atividades degenerativas, que é igual a todas as articulações, tá? Redução do espaço articular, osteófitos marginais, erosão e cistos subcondrais, certo? Depois que a gente olha a articulação acromioclavicular, a gente vai para a análise da cabeça longa do bíceps, a inserção da cabeça longa do bíceps lá na tuberosidade do rádio, que a gente estudou no cotovelo, ele passa por aqui, certo? No sulco bicipital, que é aqui, o sulco entre o tubérculo menor e o tubérculo maior do húmero, certo? Então, ele corre nesse sulco
E aí, pra gente analisar ele, você faz uma flexão do antebraço. E uma dica, quando tá difícil de ver, é você jogar esse braço para trás, assim, fletido, que você anterioriza ainda mais o cabo longo do bíceps, certo? Então, você pega a grande tuberosidade ou tuberosidade maior e a pequena, e essa estrutura redondinha que passa dentro dela é o tendão cabo longo do bíceps. Então, o que a gente procura de alteração aqui? As mesmas alterações de qualquer tendão. Hipoecogenicidade, perda do padrão fibrilar. E o que é muito comum aqui é a gente ter uma distensão líquida da bainha. Então, a gente vê líquido, sinal de líquido, sinal não, é líquido mesmo, anecoico ao redor da bainha do tendão cabeça longa do bíceps, tá? E tenta seguir ele sempre até a deflexão intraarticular. Às vezes, por exemplo, nos casos de subluxação, a gente consegue ver ele se insinuando para o interior das fibras do subescapular, tá? O outro tendão que a gente utiliza é o subescapular. Para isso, a gente mantém o antebraço fletido e faz uma rotação externa, que a gente vai conseguir expor ele bem. Você joga a tuberosidade menor, você dá uma anteriorizada boa nela. E aqui, como a gente tá vendo nesse esquema, quanto mais você jogar essa tuberosidade, esse tubérculo menor para fora, mais você consegue pegar as fibras do subescapular chegando, tá? Então aqui, sempre você começa o exame nesse corte, e aí depois você vira para pegar toda a extensão longitudinal dele, certo? E sempre lutar por essa imagem que é a do bico do papagaio, tá? E que os tendões do manguito, eles têm muita anisotropia, certo? Que é aquele fenômeno da deflexão. Então você tem que... Eu botei essa figura aqui desse gráfico justamente por isso. Memorizar bem a orientação de como os tendões do manguito chegam nas suas respectivas inserções, tubérculo maior e menor, e orientar o seu transdutor nesse sentido, certo? O supraespinhal. No manguito, como tem muita coisa chegando nas mesmas estruturas anatômicas, a gente tem que usar de algumas manobras para ir expondo cada tendão, certo? No supraespinhal, que é, assim, de longe o mais importante, é o campeão de lesão, a gente joga, pede para o paciente se apoiar aqui na cintura, no quadril, e faz isso com a articulação do ombro. Quando eu faço isso, como eu mostrei para vocês, o subescapular, ele chega aqui, mais ou menos de cima para baixo. Então, eu jogo ele aqui para minha frente, certo? Eu jogo ele aqui pra minha frente. Então, se eu já sei que ele tá chegando aqui, eu vou pegar o meu transdutor e colocar nessa orientação aqui. Vai ficar bem mais fácil de ver do que se eu tentar ver ele, por exemplo, assim. Eu não vou conseguir. Certo? Então, eu sei que ele tá chegando aqui. Então, eu trago meu transdutor pra cá, no transversal, e depois eu horizontalizo ele, tá? E no horizontal, eu sempre vou tentar fazer essa imagem do bico do pássaro. Então, aqui eu dou uma estudada já nas fibras. Quando a gente passa assim no transversal, a gente já tem uma ideia da ecogenicidade, a gente já consegue ver se tem alguma rotura. E a gente confirma, topografa e mede no longitudinal, tá? Então, aqui, ó. Eu jogo as fibras dele pra cá. Mas esse aqui tá até melhor de entender, certo? Eu joguei pra cá, deixo ele aqui, porque eu sei que ele tá chegando aqui. Eu palpo o acrômio aqui. Então, eu sei que ele tá passando aqui por baixo do acrômio e chegando aqui. E depois eu horizontalizo, tá? O infraespinhal, como eu mostrei pra vocês, eu sei que diferente do supra, por exemplo, que ele tá passando por debaixo do acrômio assim, o infra, ele tá chegando mais ou menos paralelo. Vou pôr essa imagem aqui pra revisar. Ó, o infra, ele vem mais ou menos paralelo. Então, eu vou trazer meu transdutor assim, eu não vou trazer ele, por exemplo, de cima pra baixo, como eu trouxe pra estudar o supraespinal. Então, aqui no infra, eu trago ele mais ou menos paralelo. E palpo o tubérculo maior. Quando eu chegar na inserção dele do tubérculo maior, eu rodo e estudo ele no longitudinal. Aqui é um estudo longitudinal, que eu tô vendo o sinal do bico do pássaro, tá? E o recesso glenomeral? A gente sempre estuda posterior, tá? Por quê? Porque é onde vai acumular sempre mais líquido, até pela gravidade, certo? Eu coloco o transdutor no recesso posterior e pesquiso se existe líquido ou não,
certo? Além disso, tem as bursopatias, tá? As bursas campeãs de extensão líquida aqui no ombro é a bursa subacromial barra subdeltoideia, que é aqui que passa debaixo do acrômio, e a subcoracoide, que é embaixo do processo coracoide, tá? Então, a principal mesmo é a subacromial barra subdeltoideia. Então, quando eu estiver avaliando o supra, ela fica logo acima do supra. Aproveito e já dou uma olhadinha se tem uma distensão líquida da bursa subacromial barra subdeltoideia. Então, aqui, ó, que é o deltoide, e aqui eu tô analisando o supra. Essa laminazinha líquida aqui, que tá apontada nessas cabeças de seta, é uma distensão líquida da bursa subacromial barra subdeltoideia. Por quê? Porque eu sei da anatomia que a única coisa que pode ter entre o processo coracoide e entre o deltoide e o supra é a bursa subacromial. Então, aqui é um exemplo de derrame articular, que eu botei aqui o transdutor no excesso posterior e identifiquei essa distensão líquida. Aqui é a glenoide e a cabeça do húmero, que a gente vai analisar isso. E aqui, acima do supraespinhal, essa distensão líquida. E sempre é legal dar a distância, tá? Distensão líquida da bursa subacromial, medindo tanto. Aqui, um exemplo de tendinopatia, como eu mostrei pra vocês já no cotovelo, né? O conceito, como é que eu vejo tendinopatia no ultrassom? É um tendão que está espessado, com áreas hipoecogênicas e que perdeu o padrão fibrilar. Então, a gente tem que aqui é um exemplo do supra. Então, ele vem até com um padrão fibrilar ok, mas nessa região aqui, eu tenho essa área de hipoecogenicidade. Só que ela ainda não tem o sinal de líquido. Então, não é uma rotura, não tem sinal, por exemplo, aqui, ó, esse sinal anecóico de líquido mesmo. Então, esse aqui é uma área de tendinopatia do supraespinhal, sem roturas. Quando tiver rotura, eu oriento que vocês sempre classifiquem, certo? A gente pode ter uma rotura que ela é bursal, que ela se comunica com a superfície da bursa. Ela pode ser intrasubstancial, que ela só ficou dentro das fibras do tendão, mas não chegou a nenhuma superfície, ou bursal ou articular, e junto à superfície articular, tá? Então, se eu ver uma rotura, eu tenho que tentar classificar ela, se ela é intrasubstancial, se ela é junto à superfície bursal, ou se ela é junto à superfície articular. Então, aqui é um exemplo que eu falei pra vocês, do supra que a gente vem correndo no transversal. Então, eu venho correndo no transversal, então aqui eu já tenho uma ideia. Eu já vejo que tem uma hipoecogenicidade, então eu já sei que tem uma tendinopatia. E já sei que tem um rasgo aqui com sinal de líquido, então eu já sei que isso aqui é uma rotura. Eu vou rodar meu transdutor longitudinal só para confirmar e topografar. Então aqui eu peguei que tem uma lesão do supraespinhal junto à sua superfície articular, medindo tanto por tanto, tá? Outra coisa que é bastante comum, eu deixei para colocar nessa aula de ombro, que é onde eu mais vejo, é a tendinopatia calcária. Eu falei pra vocês em outras aulas que tudo no músculo, quando vai regenerar, pode evoluir com calcificação, certo? Só que são calcificações pontiformes, de tamanhos diferentes, certo? A calcificação da tendinopatia calcária, ela é uma calcificação, em geral, linear, que segue a orientação do tendão. Só que a tendinopatia calcária tem fases, por exemplo, como a fase reabsortiva ou gelatinosa, que o cálcio daquela calcificação, ele é reabsorvido. Então, às vezes, ia acontecer no meu fellow, a gente pegar um caso que tinha uma tendinopatia calcária no punho, e aí ela entrou na fase reabsortiva, que é uma fase muito dolorosa, porque tem muita osteólise, e a pessoa que foi fazer a ultrassom não sabia desse raio-x anterior, não olhou e deu normal. Só que existe essa fase, né? Então, não é que esteja normal, sempre vê se o paciente não tem exame anterior. E ela, retrospectivamente, quando a gente foi olhar, ela tinha uma área meio mal delimitada no punho, que olhando retrospectivamente, lógico, é muito fácil falar isso, daria pra dar como uma área de tendinopatia calcária em fase reabsortiva. E aí, quando ela foi fazer a ressonância de novo, que aí ele calcifica de novo. Depois que ele passa dessa fase reabsortiva, ele calcifica de novo. E aí ela já apareceu, certo? Então, tem que ter cuidado na tendinopatia calcária. Ver se o paciente não tem exame anterior, porque às vezes essa calcificação se liquefaz,
certo? E depois ela volta a calcificar. Qual é a dica que eu dou? Sempre liga o Doppler nesse ponto de dor. Que às vezes o Doppler aqui, como nessa região, ela estava em fase reabsortiva, não dava para caracterizar bem, mas ele tinha um aumento da vascularização no estudo Doppler. Então você tem pelo menos como dizer alguma coisa, ó, tá com vascularização aumentada, pesquisar se não tinha um foco de calcificação nessa topografia anterior, etc, etc, tá? E sempre outra dica é que assim, ele fica nesse ciclo, né? Ela pode ficar na fase silenciosa, que ela tem a tendinopatia, ela pode entrar nessa fase reabsortiva e ela pode migrar, inclusive, para dentro do osso. E aí, nesse processo, ela consegue fazer erosão óssea. Como eu falei em outras aulas, né? Hoje os aparelhos são muito bons que a gente consegue dar informação que a gente não dava. Então, sempre procurar se não tem área de erosão óssea, porque quando ela vai entrar no osso, ela vai e leva muita erosão. Certo? O lábio, eu tento falar aqui a mesma coisa que eu falei no quadril. Realmente só fale quando você tiver certeza. A técnica é você deitar o paciente. Pouquíssimas pessoas fazem isso, até porque a gente começa o exame do ombro sentado. Deitar o paciente, fazer uma flexão, tá? E rodar ele externamente, certo? E pegar mais ou menos aqui no terço médio / superior do ombro, pra gente pegar a articulação glenomeral. Então, quando a gente pega a articulação glenomeral, que a gente tem o húmero, se eu fizer uma rotação externa, eu exponho bem, eu jogo bem esse húmero para fora e tento botar a glenoide bem em evidência, né? Essa superfície, essa estrutura ecogênica, que você vê que não tem uma ecogenicidade, por exemplo, de uma cortical óssea, que sai da glenoide e abraça o húmero, é o lábio da glenoide, tá? Mas realmente só fale quando você tiver certeza. Por quê? Existem as indicações de reparo de lábio da glenoide. E às vezes o paciente faz ressonância e não tem alteração. Então fica muito complicado lidar com isso nos dias de hoje. Certo? E o que eu falei pra vocês, sempre que tiver uma tendinopatia muito acentuada em algum tendão, a gente tem que dar uma olhada nos ventres musculares, tá? A gente faz essa análise principalmente do supraespinal e infraespinal. Como que a gente faz? Vocês lembram que eu falei pra vocês pra botarem no recesso glenomeral posterior, eu pego a articulação e rodo. Então, basicamente, eu coloco aqui meu transdutor em cima do supraespinal, tem a espinha da escápula e vou pro infraespinal, num corte só. Alguns aparelhos tem como você ligar um botão que ele dá uma rolagem, você pega do supra, e aí no final ele dá uma imagem longitudinal pegando de tudo que você varreu, certo? Então, existe uma classificação, a classificação de Gaultalier, que a gente usa muito para ressonância, para tentar quantificar essa lipossubstituição. Por quê? Se o paciente é mais velho e tem uma tendinopatia do manguito muito acentuada e não tem ventre muscular bom, não adianta o ortopedista fazer esse reparo, porque não tem onde ele ancorar, certo? Não tem que ele faça cirurgia, é uma ancoragem, né? Técnica de fileira única, dupla, etc. Então, essa classificação, ela tenta dar esse dado, né? Ajudar-se um dos critérios, lógico. Então, o nível 1 seriam estrias gordurosas que entremeiam. Então, quando vocês veem no laudo de ressonância, estrias gordurosas entre o ventre muscular do supraespinhal. O que o radiologista está querendo dizer? Que ainda não tem uma lipossubstituição tão marcada, mas já começou, né? O grau 2 seria uma lipossubstituição um pouco maior, mas eu ainda tenho, comparando, mais músculo do que gordura. O grau 3 seria mais ou menos igual e o grau 4 seria mais gordura do que músculo. Então, a partir de agora é treinar sempre as imagens padrão que você não pode deixar de ver e os diagnósticos diferenciais a gente vai treinando na prática. Mas não foge muito disso, certo?